Vamos ver agora como é que é realizada a reflection em Java. Em Java existe uma única metaclasse que, como antecipado, né, nos slides anteriores, é java.lang.class, né? Então, a classe class do pacote java.lang. Todas as classes Java, né, são ou podem ser consideradas como sendo instâncias dessa classe, né? Podem ser vistas como instâncias dessa classe. Então, como é que eu obtenho instâncias da classe class em tempo de execução, né? Porque, lembrando, né, que estou falando de instâncias, né, da classe class em tempo de execução, né, que representam elementos do código. Tem várias formas, né? Tem três principais formas, né? A primeira é se você conhecer o nome da classe em tempo de compilação, simplesmente você pode usar o nome da classe .class, né? Que isso vai retornar uma instância de class que representa a classe triângulo. A partir de um determinado objeto, né? Então, todos os objetos têm um método getClass, né? Que retorna a classe, ou, né, pelo nome mesmo, se vocês, enfim, né, se vocês conhecerem, se vocês querem usar o nome por inteiro, né, então vocês podem usar o método estático forName da classe class, né, que simplesmente recebe um nome completo, né, fully qualified name da classe. E uma vez que eu tenho essa instância, né, o que eu faço, né, quais informações eu posso obter sobre um objeto de tipo class? Várias coisas, né, nome da classe, modificadores da classe, informações do pacote, superclasses, interfaces que são implementadas, construtores, métodos, atributos, eventuais anotações e tal, né? Basicamente informações, né, sobre, né, inspecionar, né, o código, né, sobre o código. Então, algumas classes, né, auxiliares para apoiar a reflexão, né, além da classe class, se encontram no pacote Java Lang Reflect, né, que, enfim, são usadas, né, para obter informações sobre o código, né? Então, na verdade, o Java principalmente permite introspection, né? Então, obter informações do código mais do que alterar, né? Então, esse pacote tem algumas classes, né? Que representam elementos do código: constructor, field, method, modifier, parameter, né? Executable, que é uma superclasse, né, de método construtor, né? Enfim, né, classes que representam elementos do código. Né, então, assim, para ter uma visão, né, mais quais são as relações entre elas, né? Essas são as classes principais da API de reflexão do Java, né? E então, né, tem, por exemplo, que uma classe, né, pode ter vários fields, né? Mais cada field, né, está em relação com uma classe. Uma classe pode ter vários métodos, né, várias instâncias da classe method. Um objeto tipo method está relacionado com várias instâncias de parameter e cada parameter tem um type, né, que de novo é uma classe, né, é um objeto tipo class. Vamos ver um exemplo, né, prático de aplicação. Por exemplo, um exemplo simples, né, listar todos os métodos e todos os atributos de uma classe qualquer escolhida pelo usuário, né? Que é o que faz, né, aquela janela, né, do lado do Eclipse, né, que mostra o outline, né, de uma classe, né? Então isso pode ser feito de forma simples com reflection, né? Então vamos ver um passo a passo. Eu tenho aqui uma classe terminal, né, que vai servir para fazer o input do usuário, né?
Então vamos imprimir aqui um pedido de input, né? Select the class to inspect, né? Selecionar a classe para ser inspecionada, né? O nome completo. Então eu vou obter, né, a classe informada pelo usuário, né? Então terminal nextLine.trim, né? Trim é para remover os espaços em branco em cima no fundo, né? Então aqui eu tenho o nome da classe, eu posso usar o método class.forName, né? E aqui obter uma referência da classe C. Aqui então, né, eu vou listar primeiro todos os métodos, né, e depois todos os atributos. Então, né, aqui imprimindo os métodos da classe tal, então, né, iterando no c.getMethods, né, então todos os métodos da classe, né, imprimir o nome do método, né. E aqui é a mesma coisa para os atributos, né, imprimindo os atributos da classe tal, iterando, né, em cada field, né, que field é o atributo, né, para cada field na coleção c.getFields, imprimir, né, o nome do campo, né, do field. Então vamos ver o que acontece, né? Então, né, primeiro, né, justamente o que acontece se o usuário digitar uma classe que não existe, né? O que vocês podem imaginar que vai existir, né? Então, se eu aqui, né, digitar estou entediado dessa quarentena, mas, né, não tem outras formas de fazer, né, aqui a classe, né, ele vai procurar uma classe que se chama estou entediado dessa quarentena, mas não tem outras formas de fazer, obviamente ele não vai achar nada, né. Então, né, o que vocês imaginem pode acontecer, né, obviamente vai ser lançada uma exceção, né, então o fluxo esperado, né, não pode ser continuado, então vai ser lançado um fluxo inesperado, né, do que não foi encontrada a classe esperada, né. Então, né, eu posso colocar aqui um ciclo, né, para repetir o pedido para o usuário, né, então, né, aqui é uma variável booleana se a classe existe ou não, que inicialmente é false, né, e então aqui eu coloco para true, mas se é lançada uma exceção eu coloco para false de novo, então aqui ele itera até que não é encontrada, né, então aqui quando isso é um exemplo também de tratamento de exceção, né, então imprime uma mensagem que a classe não existe, né, e tentar de novo, e aqui, né, o fluxo alternativo é de repetir esse ciclo, né. Então, por exemplo, vamos ver se, né, aqui nesse caso, se o usuário digitar o nome de uma classe que existe, né, javax.swing.jpanel, né, aqui ele vai imprimir todos os métodos e todos os atributos não dá para ver porque é mais para baixo de essa tal classe javax.swing.jpanel, né. Que, como vocês podem ver, tem uma lista de métodos get, set, paint, enfim, né. Claramente isso precisa de reflection, porque você não sabe, né, qual é a classe que justamente o usuário vai colocar em tempo de execução. Aqui a gente pode ver que, né, tem alguns métodos duplicados, né. Então, o que está acontecendo, né? Tem alguns problemas nessa implementação, por que está acontecendo isso, né? O que vocês acham? Né? De novo, pequena pausa, né? Porque pode acontecer que há métodos duplicados, né? Né? Bom, não sei se isso é tão imediato de se responder, mas, né, é por causa da sobrescrita, né? Então, o overloading, né? Aqui estamos imprimindo apenas o nome do método, né? Na verdade, isso quer dizer que tem vários métodos com o mesmo nome, né? Isso simplesmente não sinaliza um problema, né? Que eu posso ter vários métodos com o mesmo nome, desde que o resto da assinatura seja diferente, né?
Então, né, vamos ver o que acontece se eu agora, né, se imprimir a assinatura completa do método, né? Então vamos ver que os métodos que eram iguais, né, têm o mesmo número, request focus, né, na verdade, eles têm um tipo de retorno diferente, primeiro, né, e também um parâmetro, né, um tem um parâmetro, o outro não tem. Então eles são realmente métodos, né, sobrecarregados, né. Então, né, isso também para dizer que é possível obter realmente todas as informações, né, dos métodos, do elemento das classes, né. Um, o que pode ser feito também é de inspecionar propriedades não públicas, né? Então, os métodos que temos utilizados retornam apenas propriedades públicas, né? Públicas, métodos e atributos públicos, né? Então, get fields e get methods, né? Mas existem também métodos que retornam todos os métodos ou atributos da classe, né? Então, incluindo os métodos e atributos private, né? Como get declared fields e get declared methods, né? Então, né, tem também essa possibilidade, né? Então, isso também para dizer, né, que a questão dos atributos privados, né, private, né, privados ou protected, enfim, que não são públicos, não é uma questão de segurança, né? Não é primariamente uma questão de segurança. Então, já tive perguntas, tipo, mas né, se eu posso acessar métodos assim, privados, assim, com reflection, né? Então, qual é a ideia, né? Então, a ideia das visibilidades é a questão de organização do código, né? De impedir que quem vai usar aquela classe nem saiba, né, que tem aquele atributo, então nem se preocupe do que tem aquele atributo, né? É realmente information hiding, né? Esconder informação, mas claramente existem formas, né, de acessar esses métodos, mas apenas, né, em casos realmente particulares, né? Por exemplo, para listar todos os métodos, né, privados, que nem o Eclipse faz ali do lado, né, precisa ter acesso claramente aos métodos privados.